Você já se perguntou como explorar o espaço? Nebulosas, planetas e aglomerados estelares, uma imensidão de objetos e desafios para você se aventurar e você nem sabia como. Vou te apresentar a mais antiga das ciências, a astronomia e também a astrofotografia. Um astrônomo profissional trabalha com astronomia, tem isso como profissão e normalmente tem uma formação na área de astronomia ou relacionada. Bom, esse não é o meu caso. Sou um astrônomo amador. Minha profissão mesmo gira em torno de engenharia de software, mas desde sempre tenho interesse por fotografia e pelo espaço. A fotografia não é só sobre registros, é sobre conseguir navegar em todo o universo e mostrar as suas interpretações. Seguir estrelas, procurar as localizações, identificar estrelas e fazer todo esse caminho pelo espaço é um desafio. O astrofotógrafo é alguém focado em registrar imagens do céu. Então, apesar de gostar de estudar astronomia, acho que fico com a melhor parte. Muitos cometas foram descobertos por amadores. David Levy foi um astrônomo amador que participou da descoberta de mais de 20 cometas. William Bradfield descobriu um total de 18 cometas. E Yuji Hyakutake, em 1996, descobriu o cometa Hyakutake. Podemos inclusive descobrir novos métodos, novas técnicas e colocar a nossa criatividade em jogo aqui. É muito interessante registrar suas capturas e ajudar a linha de frente da astronomia. Estamos aqui registrando o passado desses astros como os enxergamos. O astrofotógrafo muitas vezes está registrando uma história do universo. As luzes aqui trafegam muitas vezes vários anos até a Terra. Veja a nebulosa da Águia. Ela é famosa pela imagem do telescópio Hubble e também pelas imagens do telescópio James Webb. Ela contém os pilares da criação, que são lindas estruturas de gás e poeiras que estão em expansão e movimento. Porém, devido à distância, a luz que vemos hoje mostra essa região como ela era há milhares de anos. É possível que na realidade essas estruturas já tenham sido deformadas ou destruídas por uma supernova, mas não é possível saber daqui da Terra. Então tudo bem, tem uma lista grande de equipamentos para as fotografias que você vai precisar conhecer, mas você também pode começar aos poucos, como uma câmera DSLR, um tripé ou até mesmo um bom celular. O importante é ter boas configurações de câmera e estabilidade para fazer seus registros. Eu mesmo já tirei boas fotos da Lua em uma observação planetária, e já vi muita gente também fazendo bons registros em céu profundo. Na astronomia, a observação do céu é geralmente dividida em duas principais áreas, a observação planetária e o céu profundo. A observação planetária foca prioritariamente em objetos do sistema solar, como planetas e luas. Esses alvos são muito mais brilhantes e permitem o uso de maiores ampliações para revelar detalhes finos, como crateras, as faixas de Júpiter e os anéis de Saturno. O foco aqui é a alta resolução e a observação de detalhes. Já o céu profundo envolve objetos fora do sistema solar, normalmente com baixa luminosidade e grandes dimensões aparentes como galáxias, nebulosas e aglomerados estelares. Esses objetos normalmente exigem telescópios com boa capacidade de coleta de luz e céus mais escuros para serem observados com clareza. Muitos são objetos que não conseguimos ver a olho nu, mas uma vez ampliados, vemos que realmente estão lá. O clima é um dos inimigos da astroobservação. Não preciso dizer que não dá para fotografar em climas nublados. Acredite, eu tentei, mas mesmo quando você acha uma brecha em uma observação, do nada vem uma nuvem e acaba com seu alto astral. Nuvens podem destruir qualquer tentativa de observação ou fotografia. Existem diferentes tipos de objetos no céu, e cada um exige um nível diferente de equipamento. Alguns astros são grandes e brilhantes, outros objetos são extremamente fracos e difíceis de capturar. Isso exige um conhecimento sobre o uso de lentes, oculares e até conceitos sobre ondas eletromagnéticas. O desafio aqui é um ambiente de baixa luminosidade e objetos muito distantes, ajustes delicados e mas muita poluição luminosa causada na Terra. Ela se espalha por todas as direções, encontrando poeira, poluição, nuvens e a atmosfera. E isso acaba por dificultar a captura, principalmente dos objetos com luminosidade mais fraca. A Terra gira em torno de si mesma e também orbita o Sol. Aliás, praticamente tudo está em movimento no universo. É claro que também depende do seu referencial, mas como a nossa referência é a Terra, o movimento que mais atrapalha é a rotação da Terra.
É comum referenciarmos a velocidade de rotação em graus. Tendo em vista os 360 graus de rotação da Terra, uma hora equivale a 15 graus. Isso porque 360 dividido por 24 é 15, ou seja, 15 graus por hora. Essa é a rotação da Terra. Isso se reflete inclusive nos tipos de montagem de telescópio. Existem diversos tipos de montagem para telescópio, mas se agrupam em dois tipos principais de funcionamento: o tipo equatorial e o alto-azimutal. Na montagem alto-azimutal, move-se em dois eixos: a altura, para cima e para baixo, e o azimute, para a esquerda e para a direita. A ideia é simples e é bem confortável de usar, porém precisa movimentar os dois eixos ao mesmo tempo. Algumas variações bem conhecidas são a montagem dobsoniana e as montagens de garfo de braço único. Os telescópios de montagem equatorial possuem dois eixos móveis, o eixo de ascensão reta e o eixo de declinação. Existe um eixo para ajustar a latitude, que é o que faz o truque da montagem. A montagem corrige o movimento pela inclinação da Terra e deve ser alinhada com o eixo polar do hemisfério do observador, norte ou sul, para que um dos eixos fique paralelo ao eixo da rotação terrestre. Isso reflete no eixo AR. O eixo de ascensão reta é medido em horas, justamente porque ele faz esse ajuste no eixo ligado à rotação da Terra. O eixo de declinação é o eixo usado para apontar o telescópio mais ao norte ou mais ao sul do céu. Depois de um objeto centralizado, diferente do eixo de ascensão reta, quando o apontamento estiver feito, ele não precisa mais se mexer, somente o eixo AR. Eu possuo um telescópio de abertura de 210 mm e uma distância focal de 800 mm. Mas o que é essa abertura e distância focal que todo telescópio vem descrito? A abertura é o que define a capacidade do telescópio de captar a luz. Quanto maior a abertura, mais detalhes e objetos fracos ela revela. E isso é um padrão de referência de captura de luz. A pupila humana, por exemplo, ela totalmente dilatada tem cerca de 7 mm. Meu telescópio tem 210 mm. Coleta aproximadamente 346 cm² de luz. Isso pode significar 900 vezes mais luz do que o olho humano. E essa quantidade de luz permite uma maior ampliação e revela detalhes de objetos muito fracos que a olho nu não seriam possíveis. A distância focal influi na ampliação e no campo de visão. Focais longas aumentam mais a imagem, enquanto focais curtas mostram uma área maior do céu. Ela é a distância entre o espelho, ou a lente principal do seu telescópio, e o ponto onde a imagem é formada. A ampliação é a distância focal do telescópio dividida pela distância focal do ocular. Aqui tem um ponto legal: quanto menos a distância focal da ocular, mais ampliação. Se a ocular for de 10 mm por 800 de distância focal, a ampliação vai ser 80 vezes maior. Se a distância focal do telescópio for 400, então 40 vezes mais. A ocular é a peça por onde observamos no telescópio. Ela funciona como uma lupa, ampliando a imagem formada no espelho ou pela lente principal. Ela é usada no telescópio para observações, ou em uma forma de projeção quando usada junto com uma câmera. Além do aumento, a ocular também influencia no campo de visão e no conforto durante a observação. Oculares de boa qualidade oferecem imagens mais nítidas, com melhor contraste e mais campo de visão. E é aqui que a brincadeira fica um pouco mais salgada, porque a qualidade aqui é muito importante e acaba saindo um pouco mais caro. Porém, ver Júpiter e Saturno do telescópio com seus próprios olhos não dá para descrever. Se você não tem um telescópio, cola em quem tem e pede para ele te mostrar. Eu mesmo diversas vezes sou abordado na rua enquanto estou fazendo alguma observação por pessoas que querem dar uma olhada no meu telescópio. Sem problema. O último ponto para se preocupar é a razão focal. Aqui eu não preciso me alongar muito. A razão focal é a distância focal dividida pela abertura. É representada pela letra F no seu telescópio. Então, no meu telescópio, por exemplo, que tem 800 de distância focal e 210 de abertura, vai ser 800 por 210. A minha razão focal é f3.8. Essa característica influencia o campo de visão e o brilho das imagens em fotografia. E é apontada como a velocidade do telescópio. Quanto mais próximo do zero, mais rápido, e quanto mais distante, mais devagar. Mas esses principais pontos das razões focais, tipos de telescópio, eu vou ficar devendo. É muito assunto para um vídeo só. A observação do céu pode parecer complexa, mas ela também pode começar de forma muito simples. Tendo uma câmera, um celular ou um pequeno telescópio já são suficientes para dar os primeiros passos. Se você chegou até aqui, provavelmente já é um entusiasta e talvez esteja mais perto de olhar o céu de forma diferente.
Então dá um like, segue o canal e eu prometo postar mais conteúdos de qualidade para vocês.